Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Então, os seres vivos têm como característica importante a presença de algum material genético, o que a gente conhece mais popularmente como DNA, né? Mas tem também um outro que não é muito falado, mas que também é muito importante, principalmente para aqueles seres vivos mais simples, como o caso do vírus, por exemplo. É o chamado RNA. Então, uma característica importante dos seres vivos é possuir algum material genético, que também a gente chama de ácido nucleico. Esse nome de ácido nucleico, ele existe porque o DNA ele foi encontrado pela primeira vez dentro do núcleo das células de glóbulos brancos. Então, como ele estava no núcleo, ele é nucleico e ele tem uma composição química ácida. Então, daí ficou ácido nucleico. Então, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos: o DNA e o RNA, sendo que o RNA ele é fabricado no núcleo, mas ele atua fora do núcleo, ou seja, naquela região que a gente chama de citoplasma da célula. Muito bem, então vamos lá, algumas informações para você. Bom, nós estamos na aula número 5 das características dos seres vivos, certo? Então, os seres vivos, eles têm material genético. Todo ser vivo tem algum material genético, mesmo o vírus que é acelular, que eu já comentei com você naquela aula passada, certo? Muito bem, então o que acontece? Aquele material genético, seja RNA ou DNA, ele faz parte dos seres vivos. O material genético, ele é responsável pela hereditariedade, certo? É por ele que as características típicas de uma espécie são transmitidas de uma geração para outra. Então, o material genético, além de controlar todas as atividades dentro da célula, o chamado metabolismo, certo? Que inclusive é chamado de metabolismo de controle. O material genético também é responsável pela transmissão das características hereditárias. O que são características hereditárias? São características transmitidas de um ser vivo para outro, através de um processo que é a reprodução, certo? Então, esse material genético, olha só, ele é constituído por uma ou mais moléculas de ácidos nucleicos. Como eu falei, uma ou mais, por quê? Depende da complexidade daquele ser vivo. Então, por exemplo, um vírus, ele pode ter uma molécula de DNA ou ele pode ter uma molécula de RNA. Certo? Os seres vivos mais complexos, um protozoário, por exemplo, ele vai ter mais material genético, porque afinal de contas, ele é um ser vivo mais sofisticado, mais completo, certo? Inclusive, bem maior, tá bom? Então, vamos lá. Então, os ácidos nucleicos estão aqui. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é o significado da sigla DNA, tá? Então é desoxirribonucleico ácido, tá? A sigla é sempre em inglês. Tudo bem? Bom, e aqui, em português seria ADN, que já deixou de ser usado há muito tempo. Nós assumimos a sigla em inglês porque fica fácil, tornou-se universal. Muito bem. Aqui o RNA, tá? Que é o chamado ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico, tá? Ou ribonucleico ácido, tá? Ou ARN, se fosse em português.
É uma molécula mais simples, mas que também é muito importante porque ela auxilia o RNA em fazer as suas tarefas, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa importante que são características fundamentais. Pois bem, todo ser vivo tem material genético. E esse material genético, ele cuida de coisas importantíssimas para um ser vivo. Vocês vão concordar comigo. A replicação. O que é a replicação? Replicação é fazer uma cópia, né? É dobrar, duplicar, né? Ou multiplicar por 2, por exemplo, né? Aquele material genético. Então ele tem a capacidade de te criar cópias dele mesmo, certo? Então uma replicação, produzindo cópias idênticas de si mesmo. Então o DNA se replica. Então isso cria naquela espécie, né, daquele ser vivo, uma estabilidade. Então aquela espécie, o material genético, ele está lá padronizado. Por quê? Porque ele vai se duplicando, vai criando cópias dele mesmo, e aquelas cópias também são transmitidas, o padrão dela é transmitido para os descendentes. Então aí vai de geração para geração, passando aquele padrão. E por que existe um padrão? Porque ele é cópia daquele que já existia. Então existe uma reprodução em massa do material genético através do original, do primeiro. Então são cópias do primeiro, certo? Então essa informação genética, quando transmitida a uma geração, né, posterior, de uma geração para outra, ela acaba garantindo que aquelas características que são boas, que estão funcionando bem, elas vão continuar existindo por muitas e muitas gerações, certo? E a mutação, que é uma outra característica importantíssima do material genético, né? O material genético, ele sofre mutação. Então, peraí, mas eu não acabei de dizer que elas são cópias que mantêm um padrão? Sim, mas acontece que, para a felicidade das espécies, das futuras gerações, essa cópia, ela pode conter pequenas e acidentais mudanças, porque se a mudança for radical, pode pôr tudo a perder. O certo é manter um padrão, mas conforme as duplicações vão acontecendo, né, os processos de divisão celular vão acontecendo, também vão acontecendo pequenas fragmentações, pequenas quebras nesse material genético, sabe? Um desgaste natural de tanto manipular. Pois é, esses pequenos fragmentos que se soltam do DNA, eles podem voltar e se prender de novo, porém pode não ser na mesma posição. Então isso garante uma certa mudança, uma certa mutação. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, um vírus agora, ele está se apresentando uma nova cepa, ele sofreu mutações, mas ele é tão simples. Pois é, por ser simples, qualquer fragmento do material genético dele que se quebre, ele vai se rejuntar de novo. Só que, ao se rejuntar, ele pode não colar da mesma forma, na mesma posição. Então, o que vai acontecer? Essa pequena diferença deu a ele uma mudança, uma mutação. As mutações, gente, são fenômenos acidentais, tá? Então, mutação, alterações casuais, ou seja, não são programadas, são acidentais, é casual, né? E acidentais de sua estrutura, que permitem a variabilidade genética como fator evolutivo. Então, isso aqui tem muito a ver com a teoria evolucionista do Darwin,
certo? Darwin propagou essa ideia de mutações, de mudanças acidentais nos seres vivos. Naquela época, ele não conhecia o material genético DNA, e isso faz com que a teoria dele seja ainda mais importante, porque sem conhecer o DNA, ele já pensou nessa hipótese. Então, por que de repente, dentro daquela população de seres todos iguais, vamos imaginar uma espécie de pássaro, né? Uma espécie de mamífero, né? Ou mesmo entre os seres humanos, tá? Por que não são todos exatamente cópias um do outro? Por que existem pequenas mudanças? Bom, uma delas é por conta da reprodução, que ela é uma reprodução, geralmente quando o animal tem reprodução sexuada, ou seja, com macho e fêmea e acasalamento, existe mistura desse material genético. Mas além da mistura do material genético, também tem os defeitos casuais, ou alterações casuais, que o Darwin tanto defendeu. Essas alterações provocam pequenas alterações, e essas pequenas alterações fazem com que os seres vivos evoluam. Repare, como são acidentais, também elas podem causar o mal. Então, quando a gente fala em evolução, não quer dizer que esses acidentes, esses pequenos acidentes, causem só melhorias. Não, podem causar prejuízos também. Podem, inclusive, levar uma porção de seres vivos daquela espécie à morte. Mas isso, a evolução, ela nunca se dá em um indivíduo por vez. A evolução ela só é importante quando ela acontece numa população. Então é isso que representa a mutação para uma espécie, tá bom? Então, gente, se você achou interessante essa informação, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!